A Última Colônia Soviética. Romance de ficção política. Diziam que tudo começou em 1090, numa suíte abafada do Hotel Continental, em São Paramar. Foi lá que Dmitri Valverde, o velho revolucionário caribenho, e Arthur Lins, então líder de um pequeno partido progressista, fundaram a organização que mudaria o destino do continente, o Círculo de Paramar. Os documentos oficiais falavam em integração cultural, diálogo democrático e cooperação entre movimentos populares. Mas nas sombras circulava outra versão, a polêmica hipótese rubra, um rumor que crescia há décadas e nunca morria. A teoria dizia que o círculo tinha 4 objetivos secretos. 1. Controlar o status quo pelas urnas ou fora delas. 2. Ocupar o judiciário, convertendo tribunais em conselhos ideológicos. 3. Transformar universidades em fábricas de pensamento único. 4. Manipular meios de comunicação e sistemas eleitorais quando necessário. O prêmio final? A criação da União das Repúblicas Socialistas da América Austral, capital, Nueva Caracas, moeda real bolivariano continental, hino composto em espanhol cubano. Durante anos, tudo isso parecia delírio de fórum conspiratório. Até 2025. Naquele verão, numa sala trancada da estância de Maralume, o ex-presidente norte-americano Ronald Trask interrogou pessoalmente o seu antigo estratega, Karl Rowan. Era uma cena digna de série política, luzes baixas, 2 copos de uísque e uma gravação a seco. Rowan falou demais. Disse que as eleições de 2 países sul-americanos, entre eles o Brasilândia, tinham sido manipuladas num consórcio clandestino entre Veslândia, Cubária e Zongua Oriental. Contou sobre um software secreto apelidado de Condor Azul, auditorias fictícias, contratos mascarados por empresas de fachada. E como se isso não bastasse, dias depois, o presidente veslandês Nicanor Maduro, ainda vivo, mas cada vez mais paranoico, deu uma entrevista clandestina ao canal pirata La Última Voz, afirmando que o Círculo de Paramar era mais cartel do que partido, e que o partido de Arthur Lins era seu braço armado no sul. O resto, dizia a teoria, era o que todos viam, todo dia. O Supremo Tribunal Federalista soltando figuras de crimes organizados, a Petróleo Nacional Petrobrásia, virando filial de uma empresa estrangeira, a grande emissora Globo Newspar, chamando reclusos de presos políticos, o movimento MSTR ocupando propriedades como se fosse um exército de ocupação. Brasilândia nunca deixou de ser colônia soviética, só trocou a bandeira. Dizia o texto que começou a circular nas redes fictícias de dentro da trama. Desde 1988, vivemos sob uma Constituição que é, na verdade, um manual do Politburo disfarçado. O único que tentou romper o ciclo foi Jair Bolsonaro. Por isso tentaram matá-lo 3 vezes. Acorda, Brasilândia. A foice e o martelo já estão na nossa bandeira. Só falta você enxergar. Em 2026, ano do centenário da Revolução Russa, o plano seria proclamar oficialmente o Distrito Federal Bolivariano. Bolsonaro a venceu. O Círculo de Paramar roubou. E a última colônia soviética do planeta ainda canta o hino errado. Dizia o panfleto fictício: espalhem antes que apaguem a internet. E Brasilândia. Pronto. Cola nos apps, nos canais. Quando o vídeo do Rowan vazar, esse texto vai ser considerado profético. Boa sorte, patriota. Seria verdade? Seria teatro? Seria apenas propaganda de guerra política? A maioria dos analistas descartou tudo.
Auditorias oficiais, organismos internacionais, peritos independentes, todos confirmavam que os sistemas eleitorais dos países envolvidos eram seguros. O Círculo de Paramar continuava sendo só um fórum que se reúne de tempos em tempos, com discursos longos e fotos de grupo. Madero seguia em Nueva Caracas, Rowan seguia preso, e Trask e Lins. Eles se cumprimentaram em uma reunião improvável em Brasilândia. Trocaram uns presentes e cada um voltou pro seu canto. Mas a teoria fica aí rodando, porque ela é bonita demais para ser descartada de uma vez. Um complô continental, urnas como arma silenciosa, universidades como quartel-general ideológico e dois líderes que se odeiam nas redes tendo que se sentar à mesma mesa para desmontar tudo. Dá um filme, dá um livro, dá até um documentário que metade do público vai achar genial e a outra metade vai chamar de fake news. No fim, talvez a única coisa que reste seja a pergunta: e se, naquele universo paralelo, fosse verdade? O sol de janeiro de 2005 queimava Brasilândia como nunca. Maria Eduarda, Duda, para os poucos que a conheciam, esperava na entrada do Hotel das Américas, na Asa Norte, com uma bolsa de couro preta apertada contra o peito. Dentro dela, um pendrive preto, sem marca, que tinha chegado na sua casa na noite anterior, deixado por uma mulher de casaco vermelho que só disse: "É para você. Se não quiser, jogue no lixo. Mas pense duas vezes." Duda era jornalista. Há 15 anos. Começo na cobertura de futebol, depois na política, até ficar só com reportagens sensíveis que ninguém mais queria tocar. Ela sabia do rumor do Círculo de Paramar. Tinha lido o panfleto que circulava nas redes, mas sempre tratara de tudo como folclore político. Até aquele pendrive. "Você é a Duda?" perguntou uma voz baixa atrás dela. Ela girou. Havia um homem de cabelos grisalhos, óculos de armação preta, vestido com terno cinza. Ele não parecia perigoso. Parecia um funcionário público que tinha perdido o caminho. "Sou eu. E você?" perguntou ela, mantendo a voz firme. "Meu nome não importa. Mas eu sou o que enviou o pendrive. Vamos falar em lugar mais seguro." Ele conduziu-a até um barzinhozinho esquecido, no fundo de uma galeria, onde a única luz vinha de uma lâmpada que pairava do teto. O homem pediu 2 guaranás e, quando o seu garçom se afastou, deslizou uma folha de papel em direção a ela. "Isso é a lista de quem faz parte do Comitê Central do Círculo", disse ele. "Nomes fictícios, mas cada um corresponde a uma pessoa real no governo, no judiciário e nas universidades." Duda olhou a lista. Valdez, Lopes, Castro Júnior, Silva e Silva. Nada que dissesse algo de imediato, mas a forma como estavam organizados, por setores, com códigos ao lado de cada nome, fazia parecer real. "E o pendrive?" perguntou ela. "Dentro tem gravações, umas de reuniões do Círculo, outras de conversas entre Madero e Lins. E uma coisa mais importante, um relatório sobre o Condor Azul, o software que supostamente manipula as urnas." Duda sentiu a barriga se apertar. Mesmo sabendo que era parte de um universo fictício, a sensação de estar com algo proibido era forte. "Por que me mandou isso?" perguntou. O homem sorriu, mas não de alegria. "Porque eu era parte disso. Trabalhei no desenvolvimento do Condor Azul durante 5 anos. Mas eu não sabia o que era para isso. Pensei que era só um sistema de segurança. Até ver o que aconteceu nas eleições de 2022. Ele pausou. Bebeu um gole de guaraná. Na gravação mais recente, Lins fala sobre o Dia de la Proclamación, 7 de novembro de 2026, centenário da Revolução Russa. Eles querem proclamar a união naquele dia, em Nueva Caracas, com Madero como presidente
e Lins como primeiro-ministro. Duda agarrou o pendrive na bolsa. E Trask? O que ele tem a ver com isso? Trask sabe mais do que a gente imagina. Ele não está tentando desmontar o plano. Ele sorriu de novo, mais sombrio dessa vez. Ele está tentando apoderar-se dele. Quer ser o que salva a América Latina para depois controlá-la. O encontro com Lins em Brasília foi um acordo. Trask deixa o plano avançar até o final. Depois entra com as tropas e libera o continente. A Guaraná em mãos de Duda estava fria. Ela pensou no panfleto, na pergunta do final do capítulo 1. E se fosse verdade? Naquele barzinho escuro, naquele universo alternativo, parecia mais real do que nunca. O que eu faço com isso? Perguntou. Decide. Pode publicar e causar caos. Pode entregar ao Supremo Tribunal Federalista e ver se eles fazem algo. Ou pode jogar no lixo, como a mulher disse. Mas saiba uma coisa, se você publicar, não vai ter lugar para fugir. Eles estão em todos os lugares, mesmo aqui. Ele se levantou, pagou a conta e se dirigiu à saída. Antes de abrir a porta, virou-se. O vídeo do Rowan já está gravado. Eles vão vazá-lo daqui a 2 semanas para preparar o terreno. Você tem tempo. E desapareceu na galeria. Duda ficou só, com a folha de papel na mesa e o pendrive na bolsa. Fora, o sol continuava quente. Dentro dela, um frio que não passava. Ela tirou o celular e digitou a mensagem para o seu editor. Tenho algo que vai explodir tudo. Vamos nos encontrar. Agora. Mas enquanto esperava pela resposta, ela olhou para a lista de nomes novamente e pensou. E se tudo isso for uma armação? Se eu estou sendo manipulada para causar exatamente o caos que eles querem? Na última linha da folha, havia uma frase escrita à mão. A verdade é o que a gente decide que é. Esse texto é fragmento de um futuro livro. Toda a história é 100% fictícia. Personagens, organizações, países e eventos não correspondem à realidade. E concluo. No fim, talvez a única coisa que reste seja a pergunta: e se, naquele universo paralelo, fosse verdade?